Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente cria o código de barras com o número do ISBN que aparece na quarta capa dos nossos livros. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos aqui no navegador, entrar nesse site aqui, ó, é o site que eu uso para gerar o código de barras em si. Então é online-barcode-generator.net. Anota aí, você vai precisar desse site. Segunda coisa, obviamente, é o próprio número do ISBN. Então eu estou aqui com a obra do Balé aberta e esse é o número do ISBN e tal que a gente vai usar para colocar lá. Voltando aqui no site, então ele gera vários tipos de código de barras e QR codes. A gente tem que configurar aqui para o que a gente precisa. Então, vou rolar aqui ó, nessa lista de códigos que ele dá e vou escolher ISBN. E aqui eu vou colocar o número. O que é importante sobre isso? O número que eu vou colocar lá é do 65 aqui para frente. O 978 eu não preciso colocar, que é o código inicial padrão de todos os ISBN. Então, do 65 para frente eu vou digitar lá. Então é 6599 599 089 749, sem os traços, tá bom? Só os números. 749, isso mesmo. E vou colocar aqui criar. Ele gerou o código de barras aqui. Perceba que o 978 do início ele já adicionou aqui automaticamente. Vou rolar aqui um pouco e aí ele vai me dar as opções de download. Eu sempre gosto de baixar aqui ó, em EPS, porque eu consigo importar para o Illustrator, em vetor e fazer o código de barras padronizado do jeito que a gente precisa. Vou abrir ele aqui. Pronto, abri ele aqui no Illustrator e aí eu vou fazer o tratamento inicial. O que a gente precisa? A gente precisa só dos traços aqui, porque a parte do texto a gente já tem padronizado lá no nosso padrão, na capa que a gente já tinha criado. Então, a primeira coisa, eu vou eliminar tudo que eu não preciso aqui, com a seta branca, atalho A, eu vou segurar o Alt, selecionar os textos e também selecionar junto essa caixa do fundo aqui, que eu também não preciso dela, e vou dando delete. Beleza, deletei todo o texto, agora eu tenho só as barras, que é o que eu preciso. Você percebe que as barras, elas na verdade estão como traçado, como linhas. Olha só, quando eu selecionar uma individualmente, ó, tem uma linha de 1 pixel. Então eu vou transformar isso aqui em retângulos. Então eu vou selecionar tudo, a primeira coisa. Deixa eu até desagrupar aqui também. Selecionei todos e vou vir aqui em objeto, caminho, contornar traçado. E aí eu transformei tudo em retângulos. E aí eu vou fazer isso aqui virar também um único objeto, porque ele está cada retângulo individual e eu poderia, por exemplo, por acidente, retirar aqui alguma parte dele que não é interessante. Então eu vou selecionar tudo com a tecla Alt segurada. Eu vou vir aqui no painel Propriedades ou no painel Pathfinder. Com Alt segurado eu vou escolher a primeira opção, Unir. Beleza, ele criou um agrupamento especial aqui. Depois de fazer isso, eu vim em objeto e expandir aparência. Ele expandiu a aparência e depois eu vou dar um Shift Ctrl G para desagrupar. Ele criou um grupo, apesar de ter um único objeto só. Pronto. Agora todo o código de barras é um objeto único. E aí eu posso usá-lo da maneira que eu preciso. Uma vez que eu fiz isso, eu vou recortar aqui, Ctrl X, e vou colar ele no meu arquivo da capa. Pronto, eu tenho ele aqui e esse aqui é o código de barras que eu já tinha aqui usado de outros livros, enfim. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso redimensionar para ele ficar exatamente do tamanho que esse aqui está. Então eu vou primeiro abrir esse objeto aqui, ele está agrupado dentro da quarta capa. Vou abrir ele e o código de base em si está aqui. Vou selecionar ele e vou mudar ele de cor só para a gente diferenciar. E aí eu vou pegar as medidas dele. Olha só, ele é 20 milímetros por 12.
só a parte do código de barras, não incluindo, obviamente, nem o texto e nem o retângulo branco no fundo. Então, vou selecionar o meu código de barras e vou redimensionar 20 por 12. Não precisa ter medo de redimensionar sem manter proporção, porque ele vai ajustar proporcionalmente e isso não vai interferir de maneira nenhuma na leitura do código de barras. Meu próximo passo é alinhar e colocar por cima. Então, eu estou com o meu código de barras correto selecionado, vou segurar a tecla Ctrl e vou também selecionar o código de barras que eu tenho que substituir. Na verdade, eu já vou até pegar o código de barras que está aqui nessa camada lá em cima e vou arrastar ele exatamente para cima do outro. E aí ele já está dentro do grupo, já vai ficar mais organizado. Tendo selecionado os dois, sem segurar nenhuma tecla, eu dou um outro clique em cima do retângulo que eu quero ser do código de barras que vai me servir de base para eu alinhar. Percebe que ele vai ficar com as bordas mais destacadas de acordo com a cor da camada, que nesse caso aqui é laranja. Significa que ele é o objeto de referência para eu fazer o alinhamento. E aí eu vou... Tem várias maneiras, né? Tem o controle aqui em cima, o painel propriedades ou o painel alinhar, e vou alinhar pelo centro e pelo meio, e aí ela vai se sobrepor. Agora eu só preciso vir aqui no painel camadas, selecionar o código de barras que eu não vou usar mais e dar um delete. Para finalizar, basta a gente alterar o número aqui de acordo com o número do ISBN. Então vamos lá, 97865. Aqui em cima primeiro 65 99089 089, depois 749. É importante, aqui nesse caso, selecionar, para eu fazer essa alteração, os grupos, tá? Aqui, na verdade, ele só tem um espaço, o que seria traço aqui no livro, no miolo do livro, aqui ele coloca em espaços, mas não tem nenhuma relação de proporção maior. O que difere da parte de baixo aqui. Para eu editar aqui na parte de baixo, é importante eu selecionar número por número e substituir. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o 9, o 7 e o 8 já tranquilo, eu tenho que substituir o 8. Então, eu vou selecionar só o número 8 e vou teclar 6 para substituir. Por quê? Porque os espaçamentos aqui entre os números são importantes e eles já estão previamente definidos. Então, se eu sair simplesmente digitando, eu vou ter espaçamentos diferentes aqui e aí vai alterar. Isso não vai ser legal. Então eu vou substituindo número por número. 9 aqui, o 9 de cá, o 0 já está. Esse 2 eu vou substituir pelo 8. Esse outro 2 pelo 9. Esse 3 pelo 7. Esse 5 pelo 4 e esse 2 pelo 9. Dou um salve e é isso. Tá pronto o nosso código de barras. Beleza, galera? Valeu!